Boa noite. Eu escolhi esse pedaço aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido, diz Jesus aos seus discípulos. Com essa recomendação, prescreve que ninguém se faça pagar daquilo porque nada pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes, de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom Deus lhes dera gratuitamente para alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé. Jesus, pois, recomenda-lhes que não fizesse dele objeto de comércio, nem de especulação, nem meio de vida. Que assim seja. Então, nesse instante, lembrando que cada um de nós, segundo o nosso Mestre Jesus, temos a capacidade de curar, de ajudar o próximo, de nos autocurar, da autocura, que essa capacidade, esse dom, os dons que herdamos do nosso Pai, que possamos fazer o bom uso desse dom, que possamos usá-los de forma gratuita, de forma amorosa, de forma despretensiosa, que possamos ser realmente instrumentos da vossa luz, da vossa paz, do vosso amor, seguindo o seu exemplo, os seus passos. Claro que estamos num momento de muitas provações, de muitas transformações, de muitas mudanças. Claro também que estamos cada um no seu processo evolutivo, lidando, lutando com todas as nossas falhas, dificuldades, mas mesmo assim, e ainda assim, e acima de tudo, que possamos lembrar e nunca nos esquecermos de que somos abençoados pelo nosso Pai a toda manhã, todo dia, com uma nova oportunidade de fazer diferente, de mudar a rota, de usar os nossos dons herdados da melhor forma possível. E assim é que eu peço permissão à egrégora da nossa casa espiritual, a nossa casa universalista, a fraternidade universalista da Divina Luz Crística. Peço permissão à egrégora, peço permissão aos mentores de cada um aqui que estão presentes, aos nossos mentores, nossos guias, nossos protetores, para podermos adentrar no assunto que vai ser falado hoje, que ele possa trazer ensinamentos, possa nos ajudar a esclarecer, a clarear qualquer dúvida, que essa aula seja produtiva e chegue a cada um de nós de uma forma amorosa e tranquila. E assim eu peço permissão para começar essa aula com muita paz, muito amor, muita alegria em nossos corações. Que assim seja. Vamos lá? Tem que botar naquele modo apresentação, ó. Lá embaixo. Aquele. Isso, pronto. Então, pessoal, para mim continua do mesmo jeito. Para vocês, vocês estão vendo os slides direitinho? Como é que tá para vocês? Eu acho que só ficou grande para mim, então, né? Para mim É, não continua, mudou, não. Peraí, mudou, né? tá. Só um minuto. Não, tranquilo.
Aí, olha, ficou bom. Então, pessoal, eu estou trazendo um tema que foi um desafio, na verdade, para mim, sabe? Quando a Carla sugeriu o tema, eu fiquei pensando, falei, gente, como é que eu vou falar sobre esse tema com o pessoal e fazer esse link, né, da neurociência com a mediunidade? Mas é um tema extremamente interessante. À medida que eu fui lendo, à medida que eu fui fazendo as pesquisas, né, e eu tive a ajuda também dos universitários, é interessante trabalhar com isso. Obrigada aí. Acho que aí pode passar, Lorena. Eu acho que você está com pronto. Agora foi. Vamos lá. Pode passar. O áudio tá ruim para todo mundo ou apenas para mim? Tá ruim, sim. Tá? Vou tentar falar mais alto, tá? Vou botar aqui no máximo, pronto. Tá no máximo agora. Melhorou? Vamos lá. Melhorou. Beleza. Então, o que é neurociência? E aí eu vou começar com uma introdução para a gente pensar um pouquinho, né, sobre essa relação do sagrado, da mediunidade com a neurociência. Depois eu vou entrar para uma parte mais teórica mesmo, e depois eu vou fazer o link, né? Lembrando que eu não sou médica, eu sou da área de saúde, psicóloga, não sou médica. Então, o que eu estou trazendo foi fruto de umas pesquisas que eu fiz, tá? Então, se alguém aqui for médico, tiver mais conhecimentos nessa área, me ajudem, eu estou aberta. Então, o sagrado também passa pelo corpo, né? Toda experiência espiritual, uma incorporação, passe, uma prece sincera, acontece também dentro do nosso corpo e também proporciona mudanças no corpo. O cérebro não é inimigo da espiritualidade, ao contrário, ele é parte da ponte entre o mundo visível e o invisível. Quanto mais entendemos como ele funciona, mais podemos olhar essa ponte. Então, é isso que a gente vai tentar fazer hoje, essa ponte entre o nosso cérebro, o nosso funcionamento cerebral, as partes, né, que a gente tem. Eu acredito que não dê para falar tudo numa aula só, mas a gente vai começar falando sobre ele, sobre o cérebro. Ciência e espiritualidade podem dialogar, devem, e é o que a gente espera que aconteça, né? A ciência não explica o espírito, mas pode observar o que acontece no cérebro quando o espírito se manifesta. Isso não tira o mistério da fé, pelo contrário, abre novas formas de compreender e cuidar do nosso dom espiritual. Estudos com médiuns, com médios, com oração, com estados de transe, mostram que há inteligência, organização e beleza no nosso diálogo. Por que isso importa para nós, trabalhadores da luz? Compreender o funcionamento do nosso sistema nervoso pode nos ajudar a descobrir novas perspectivas para o autoconhecimento e a reforma íntima. Cuidar melhor da nossa saúde mental e mediúnica. Fortalecer o campo espiritual com mais consciência e equilíbrio. O que chamamos de evolução espiritual passa também por conhecer e cuidar da casa onde o espírito habita, que é o nosso corpo, né? É a nossa primeira casa, é a casa que a gente está ocupando nesse momento, né? Nessa presente encarnação. Então, é importante a gente entender como se dá esse funcionamento. Então, às vezes a gente fica buscando respostas, né, muito fora e deixa de olhar para dentro, né? Pode passar, Lu. Então, agora eu vou para a parte mais teórica, né? E o que é, afinal de contas, a neurociência? A neurociência vai buscar responder às perguntas profundas sobre a experiência humana. Como percebemos o mundo? Tomamos decisões, aprendemos e lembramos das coisas. Como é que funciona tudo isso, né? As lembranças, a tomada de decisão,
Como é que a gente percebe, como é que as informações que estão à nossa volta, nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, como é que essas informações chegam até nós? Como um órgão tão pequeno como o encéfalo, um pouco mais de 1 quilo, é capaz de imaginar o infinito, criar arte, resolver problemas, gerar pensamentos e sentimentos únicos, únicos. E aí eu abro aqui um parêntese que cada pessoa tem a sua identidade, né, e a sua individualização, né, a sua personalidade, é um ser único. Não existe uma digital igual, né? A gente sempre fala que digital é única, né? Cada um tem a sua. Então, nós temos essa individualidade. Como as diferentes áreas do cérebro trabalham juntas para dar origem à mente. O que é a mente, né? Essas perguntas ajudam a guiar os estudos da neurociência, que pretende entender como o cérebro funciona e como ele se relaciona com tudo que vemos e sentimos. Pode falar. E aí, gente, esse é o livro de base, tá? Que a gente usou para montar essa aula. E aí eu vou, à medida que eu for falando, né, das estruturas do cérebro, a gente não vai ficar só nessa parte teórica, mas eu vou apresentar alguns estudos de pesquisadores, tá? Fizeram estudos com médiums, estudando o cérebro dos médiums, como é que eles ficavam antes do transe mediúnico, durante. E aí, assim, é muito interessante esses estudos que eu consegui trazer para vocês aqui. Mas esse é o nosso livro de base, né? Nossa bibliografia base. Pode passar. E aí, gente, à medida que for surgindo ideias, tá? Perguntas, podem colocar aqui no chat. Eu estou olhando o chat aqui e eu consigo responder. Se eu conseguir responder. Bom, do gênero ao pensamento. A neurociência moderna reúne várias áreas do conhecimento: biologia molecular, anatomia, fisiologia, psicologia, entre outras. Ao integrar essas áreas, ela está construindo uma nova ciência da mente. Hoje sabemos que o cérebro é formado por cerca de 100 bilhões de neurônios que se conectam em redes complexas chamadas de circuitos neurais. Esses circuitos formam a base da nossa percepção, atenção, movimentos, memória, emoções e pensamentos, certo? Isso constitui a nossa mente, né? As experiências que vivemos modificam esses circuitos ao longo do tempo. Um processo chamado neuroplasticidade. E aí eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre essa questão da neuroplasticidade, que são estudos recentes, né, que vieram trazer essa nova perspectiva sobre a nossa mente, sobre o nosso cérebro, sobre o funcionamento dele. O que a gente é capaz de fazer, né? Então, a gente sai de um modelo determinista, onde a vida, né, os comportamentos, até a questão das doenças, não sei se todo mundo assistiu a aula que eu dei sobre transtornos mentais, mediunidade. Então, geralmente os transtornos mentais, eles trazem essa coisa, né? Traziam muito essa coisa do viés genético. Então, se eu tive uma pessoa na família que apresentou uma doença, qualquer que seja, eu tenho uma probabilidade de desenvolver aquela doença. Ok, mas hoje a gente tem um entendimento diferente. A gente pode funcionar de uma forma diferente e fazer essas novas conexões e não necessariamente passar pelos mesmos problemas que pessoas da nossa família, os nossos ancestrais passaram. Mas aí eu vou chegar lá na frente e vou falar um pouquinho mais sobre a neuroplasticidade. Portanto, para entender a mente, é essencial entender o cérebro. Isso confirma uma ideia antiga, já proposta por Hipócrates, há mais de 2.000 anos. O estudo da mente começa pelo estudo do cérebro. Então, não tem como se falar de mente sem estudar o cérebro, o nosso cérebro. Tá? E como ele funciona e como ele faz as conexões do mundo, né? A nossa relação com o mundo. Não pode passar. Tudo bem. Unindo corpo e mente.
Um dos grandes desafios da ciência hoje é explicar como o cérebro gera a mente. Durante muito tempo, corpo e mente foram vistos como coisas separadas. A neurociência mostra que não é mais, que não é bem assim, né? Então, hoje não se vê mais as caixinhas separadas. Ah, o meu corpo, a minha mente, o espírito, né? Então, hoje existe uma integração, né? Essa visão integrativa. Tudo que sentimos, pensamos e fazemos tem base em funções cerebrais. Isso vale para as ações simples, como caminhar, comer, também experiências mais complexas, como sonhar, amar, criar uma música ou sofrer de um transtorno mental. As doenças psiquiátricas também têm base no funcionamento ou mau funcionamento do cérebro. Isso inclui transtornos como depressão, ansiedade, esquizofrenia, entre outros. Pode passar. E aí, quais são os nossos desafios aqui? Falando da neurociência, quais são os desafios da neurociência? Ela vai buscar explicar como os neurônios se organizam e se comunicam. Como é que acontece essa comunicação, né, dentro do nosso cérebro? Como o cérebro é capaz de gerar consciência? O que que nos difere dos animais? Não é a consciência? É ter consciência, né? Então, a consciência traz a diferenciação evolutiva, né? Em que nós estamos num processo, né, consciencial, onde os animais não têm essa consciência, e por isso eles estão em outro grupo, né, de almas que ainda estão aprendendo de outra forma, né? Como o comportamento humano surge a partir da atividade cerebral? Como fatores genéticos e sociais influenciam esse funcionamento? E como isso tudo se relaciona com a saúde, com as doenças mentais e neurológicas? Ao estudar o cérebro, a neurociência não está apenas olhando para um órgão, mas para a base da nossa existência como seres conscientes, emocionais e sociais. E aí, pessoal, o que vocês pensam sobre todas essas coisas? Em relação ao nosso cérebro, à nossa mente? Alguma questão que vocês queiram colocar? Hoje a gente participando de aula, gente. Esse negócio de aula online sem participação me dá agonia. Quem assiste aula presencial sabe que eu gosto de participação, eu gosto de trocar. Alguém tem algo a acrescentar ou alguma dúvida em relação até aqui, das coisas que eu falei? Não? Então tá bom. Então, vamos lá, vamos ver o que a gente pode entender mais um pouco sobre o nosso cérebro e as nossas funções, né? E aí, eu vou deixar essa pergunta mais para frente. Vamos lá, pode passar. Nossa, eu estou bem pequenininho, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo ver melhor. Como o sistema nervoso está organizado, né? Então, nós temos esse sistema nervoso, tá vendo aqui a foto, né? O cérebro, a medula espinhal. Quem já tomou passe na fraternidade? Todo mundo aqui já tomou passe na fraternidade? Ou já tomou passe em algum lugar? Porque na fraternidade, o passe ele é individualizado, né? Nem todo lugar é da mesma forma, né? Então, na fraternidade, a gente tem o passe de incorporação, com a incorporação, né? E ele é individualizado, né? Então, quando a gente está de frente, né? A entidade está lá, está dando uma limpeza, e aí a gente vira de costas, né? Essa parte da medula espinhal, do cérebro, a parte de trás, a medula espinhal descendo até lá embaixo, tá vendo? Aqui, eles efetuam várias limpezas nesse canal aqui que está passando pela nossa coluna, sabe? E aí, quando eu for falar da estrutura do cérebro, a gente vai ver que tem algumas estruturas que são bem primitivas no nosso cérebro, e que até hoje elas funcionam como sinal de defesa e alerta, né? Para salvar mesmo a nossa espécie, né? Mas quando eles passam. Ah, tá. Eu não sei, gente, é o meu computador. Quando eles passam na coluna, ele está fazendo a limpeza justamente nessa coluna, nessa parte todinha aqui, até lá embaixo, né? E aqui também existem canais energéticos que estão alimentando e retroalimentando, fazendo fluxo energético através da coluna espinhal, tá? Da medula espinhal.
Então, o sistema nervoso é dividido em duas partes principais. Sistema nervoso central, formado por encéfalo, medula espinhal, que está aqui na foto, né, no desenho, e sistema nervoso periférico, formado pelos nervos. Vamos focar no sistema nervoso central, que coordena tudo o que sentimos, pensamos e fazemos. Olha que interessante. E aí, voltando um pouquinho à ideia do passe, né? Se tudo que a A gente gente pensa, faz, sente, né, é coordenado por esse sistema que eu estou mostrando aqui na figura, né? então nada mais justo de que quando eles tenham que passar a mão, né, vamos estar aí limpando, eles Estão trabalhando também tudo aquilo que a gente tem pensado, sentido, e feito no nosso dia dia a dia, né? naquela semana, enfim. Tudo que fica acumulado energeticamente nesses canais energéticos aqui da coluna, tá? Então, nós temos a medula espinhal, que é a parte mais inferior, ou cauda, que vai até lá embaixo, né, do sistema nervoso central. Ela recebe informações do corpo, como dor e toque. Como dor e toque. Controla os movimentos do tronco e dos membros. É dividida em 4 regiões: cervical, torácica, lombar e sacral. Então, essas são as partes que ela. E aí, claro que eu não vou no assunto dessa aula, mas todas essas partes aqui que foram divididas, né, nessa região aqui da medula espinhal, elas têm relação com algum chakra, tá? Ou elas estão na mesma região, ou elas estão sendo abrangidas por chakras dentro desse sistema, ok? Vamos lá, pode passar. Como o sistema nervoso está organizado? Então, nós temos o encéfalo, né, que é o cérebro como um todo, é isso, e o encéfalo É a parte superior e mais complexa do sistema nervoso, e ela é dividida em várias estruturas com funções específicas. Então, a gente tem o tronco encefálico, que conecta a medula ao restante do encéfalo e regula as funções vitais. Então, o bulbo, né? Tá vendo aqui na foto o bulbo? É só para localizar, tá, gente? Para a gente não ficar só na imaginação aqui. Então, o bulbo ele vai controlar a respiração, a digestão, batimentos cardíacos, a ponte transmite. Peraí, já vou na pergunta. Transmite informações motoras para o cérebro, né? O mesencéfalo. O mesencéfalo coordena movimentos oculares, reflexos visuais e auditivos. Também contém os núcleos dos nervos cranianos que controlam músculos do rosto, pescoço e olhos. Dá um passo na coluna, atua na parte mental da pessoa. Se ela está com a mente perturbada, por exemplo, sim, porque tudo está interligado. Vocês viram lá naquela figura, né? Que o cérebro ele vai estar interligado aqui atrás, né? Por todo esse canal que vai descendo pela coluna. Então, quando eu for falar aqui do funcionamento do cérebro, vocês vão entender que todo funcionamento e aí vem questão de pensamento, comportamento, todas as posturas, pensamento, comportamento, emoção, tudo aquilo que a gente sente, tudo aquilo que a gente faz, isso vai sendo registrado. E ele vai percorrendo energeticamente todo o nosso corpo. Então, está tudo interligado. E sim, o passe ele tem também essa função entre muitas outras, né? Especialmente o passe lá na fraternidade, ele tem várias funções de encaminhamento, desligamento, limpeza, equilíbrio, harmonização. Ele é muito completo, na verdade, sabe? Algumas pessoas até me falam que eu vou lá só para receber o passe, já estou bem. Não preciso nem ficar para consulta. O passe já basta, né? O tanto de benefícios que ele traz, né? Pode passar. Luma. Córtex cerebral. Não, isso. Não, calma. Volta um pouquinho, Lu. Mas só mais um. Isso. O sistema nervoso está organizado. Como o sistema. Esse é o próximo, né? Então vamos lá. Cerebelo. Desculpa, Paty. Sem querer, Tá, botei o dedo aqui, ele foi muito para frente, mas esse aí seria o próximo, tá? tá bom, tudo bem.
Tranquilo. Cerebelo fica atrás da ponte, ajuda a coordenar os movimentos, manter o equilíbrio, é essencial no aprendizado de habilidades motoras, como andar de bicicleta, por exemplo, né? O diencéfalo fica acima do mesencéfalo, inclui o tálamo, que recebe e envia informações para o córtex, e o hipotálamo, que regula o sono, fome, emoções, hormônios. Volta só um pouquinho, só para eu mostrar para eles a foto. Deixa eu ver se vai estar nesse ou se vai estar no próximo, Lu. Não, acho que vai estar no próximo. Pode passar. Aí. Não, aqui, tá vendo? Olha só. O bulbo, onde é que ele fica? O cerebelo, tá? A ponte, que vai fazer aqui. Tá vendo aqui? Onde é que fica a ponte? Bem, é a junção. Ela vai interligar o nosso cérebro a toda a coluna vertebral. Ele vai descer aqui na medula espinhal, vocês conseguem ver a ligação. Então, no nosso cérebro, dentro do nosso cérebro, vão acontecer muitos processos químicos, elétricos, químicos, né? De várias formas, né? Então, ali vai ter vários processos acontecendo. E esses processos, é claro que vai ter uma reverberação na coluna também, tá? Então, a gente consegue ver que tudo que acontece dentro do cérebro, ele vai se expandir para o nosso corpo. Tá? Então, o cérebro acaba sendo um órgão muito central de tudo aquilo que acontece com a gente. Pode voltar, por favor. Então, o diencéfalo fica, acho que eu já li essa parte, tá? Cérebro ou telencéfalo. Telencéfalo é a maior parte do encéfalo. Possui duas camadas principais, o córtex cerebral, que é a camada externa, enrugada, né? Aquela parte toda enrugada, que comanda as funções superiores. E estruturas profundas, como núcleos da base, que regulam movimentos voluntários, hipocampo, responsável pela memória, e amígdala, ligada às emoções. Essa amígdala, essa amígdala, ela não é a nossa amígdala aqui da garganta, tá? É um órgão que fica no nosso cérebro, tá? E essa amígdala, nela fica contida tá ligada às nossas emoções e a reações muito primitivas. Então, assim, o nosso cérebro, ele evoluiu, né? A nossa evolução, lá dos homens das cavernas para hoje, ele teve uma evolução, mas existem ainda partes que são ainda muito rudimentares, onde as nossas reações ainda são muito semelhantes aos nossos antepassados, né? Então, eu sempre costumo falar nas minhas aulas que a gente tem 3 tipos de reação diante de um perigo, né? De uma situação estressante, de uma situação onde o seu cérebro, aquela informação chega para o nosso sistema, né? Como algo perigoso. Então, a gente vai fugir, ou a gente vai enfrentar, né? Lutar, fugir, lutar ou congelar. Então, esses 3 movimentos, eles são muito comandados no primeiro momento pela amígdala, certo? Vamos passar. Então, aí só para ilustrar, né? Para a gente não ficar tanto no imaginário, né? Como é que são as partes, isso nem então, assim, é só para a gente se situar mesmo, tá? Quando eu for entrar pro funcionamento, vocês vão ver que aí já dá para ter uma noção desse desenho, onde é que funciona cada pedaço, né, cada parte do cérebro. Vamos lá. Não tem como falar de neurociência, gente, sem falar do cérebro. É uma coisa totalmente interligada, né? Então, como o córtex cerebral é organizado? O córtex é dividido em 2 hemisférios, o direito e o esquerdo, né? O nosso pé. Cada um tem 4 lobos, desculpa. Cada um tem 4 lobos com funções especializadas. Tem o lobo frontal, né? Onde fica o nosso planejamento, nossa tomada de decisão, onde estão organizados os movimentos, a memória de curto prazo. Lobo parietal, sensações do corpo, percepção espacial e imagem corporal. O lobo occipital, que é a visão, né? O lobo temporal, que fica a audição, memória, emoção, e a amígdala,
que eu acabei de falar um pouquinho sobre ela, e o hipocampo. O córtex tem giros, dobras, esses giros são as dobras, e sulcos, que são as fendas, que aumentam a área de neurônios num espaço pequeno. Sulco importante é o sulco central, que separa a área motora, giro pré-central, da sensitiva, que é o giro pós-central. E aí, vamos lá, pode passar, Lu. Olha aí, só para a gente entender de novo. Tá vendo? Ó, o lobo frontal, que é essa parte da frente, é como se a nossa cabeça, né, fosse essa parte laranja, né? Em begezinho aqui na frente. Tá? O parietal, tem o occipital, que é o verdinho aqui atrás, o amarelo temporal, o tronco encefálico, a medula e o cerebelo, que está aqui atrás, certo? O hemisfério esquerdo e o hemisfério direito, que é o que está sendo mostrado no desenho, tá? Na figura. Beleza? Só para a gente se situar. Vamos lá. Então, princípios da organização do cérebro. Então, nós temos princípios que são norteadores da organização do nosso cérebro. Então, contralateralidade. Cada lado do cérebro controla o lado oposto do corpo. Então, o nosso lado esquerdo vai controlar o nosso lado direito do corpo e vice-versa. Exemplo, o hemisfério esquerdo comanda os movimentos do lado direito e vice-versa. Isso vale tanto para movimentos quanto para percepções sensoriais. Outro princípio é a simetria funcional. Embora os dois hemisférios pareçam simétricos por fora, eles não são exatamente, não fazem exatamente as mesmas coisas, né? Parece que eles estão bem simétricos, né? O que tem do lado esquerdo está do lado direito, mas eles não fazem as mesmas coisas, não têm as mesmas funções. Certas funções tendem a se concentrar mais em um dos lados e outro do outro lado, né? Por exemplo, em grande parte das pessoas, o hemisfério esquerdo tem um papel mais importante na linguagem. E o hemisfério direito costuma ser mais envolvido com aspectos espaciais, emocionais de comunicação, como interpretar gestos ou tom de voz. Então, aqui, olha o que é interessante. Aqui já começa a construção de um pensamento. É linguagem, né? É comunicação, na verdade. Né? Então, assim, o que eu trouxe aqui de exemplo para vocês? A comunicação acontecendo dentro do nosso cérebro. Só que ela vai acontecer dos dois lados. Então, ela vai acontecer de uma maneira no hemisfério esquerdo, que vai estar ligado à linguagem, e no hemisfério direito vai ser relacionado a aspectos espaciais e emocionais da comunicação. Mas tudo ainda é comunicação. Então, aqui a gente começa a construir uma ideia diferente, porque a gente tem uma crença, né, que vai passando, a gente virou uma crença quase que popular, né? De que o lado direito faz certas coisas que só ele faz, o lado esquerdo só ele faz. Então, assim, a gente começa a entender que pode ser que isso seja diferente. Pode passar. E aí vem a pergunta para vocês, né? Pessoas do lado esquerdo do cérebro são racionais, que tem o lado esquerdo do cérebro mais desenvolvido, são racionais. E do lado direito são pessoas mais criativas. E aí eu quero saber de vocês qual a opinião. Não passa ainda não, tá, Lorena? Não dá spoiler. Vamos lá. O que vocês acham disso? Fala comigo, gente. Vamos lá. Então, quem tem o lado esquerdo desenvolvido são mais racionais. Quem tem o lado direito mais desenvolvido são as pessoas mais criativas. Isso é uma verdade ou é um mito? Então tá, acho que é verdade. O Adriano falou que acha que é verdade. Não sei se foi a Lorena, se foi o Cauã que falou que acha que sim, que também é verdade. Fernanda, muito bem, Fernanda. Você acha que é mito? Então tá, me diz por que você acha que é mito, Fernanda. Você tá aí?
E o também acha que é mito. Não acho que sou nenhum nem outro. Tá bom. A gente tem os dois, tá? Vamos lá. Fernanda não quer explicar por que acha que é mito? Então vamos lá, pode passar. Porque podemos desenvolver mais, tá? Beleza, vamos lá. Pode passar, Lu. Essa ideia é muito popular, mas é uma simplificação exagerada e incorreta. Então, vamos entender por quê. O que se sabe é que os dois hemisférios trabalham juntos o tempo todo. Mesmo atividades criativas, como pintar ou tocar música, envolve áreas dos dois lados. Planejamento, memória, coordenação e linguagem. Faz algum sentido se a gente parar para pensar, né? Se eu vou criar, se eu vou escrever uma música, então eu vou fazer uma criação, né? Eu preciso planejar, eu preciso ter outras funções que não são só de criatividade. Então, os dois hemisférios vão estar ali atuando juntos para que aquela música seja criada, né? Então, a criatividade não é exclusividade do hemisfério direito, assim como a lógica não pertence apenas ao hemisfério esquerdo. As funções cerebrais são distribuídas em redes interligadas que atravessam os hemisférios. Então, aquela ideia de que de um lado é de um jeito, do outro lado é de outro, então, essa ideia já não faz mais sentido depois dos estudos avançados sobre a neurociência. Tá? Então, quem falou que é mito por esse motivo. E a gente tem os dois, né? A gente tem tanto o raciocínio lógico quanto a criatividade. Claro que aí cada um vai. E aí eu acredito numa coisa que vai vir de encontro ao que eu vou falar, quando eu falar sobre a neuroplasticidade, a gente pode aprender, né? Desenvolver, como disse a Fernanda, desenvolver as nossas habilidades em vários setores. Aquilo que a gente quiser desenvolver e aprender, a gente consegue. Tá? Paty, é, Diga. quando eu disse que sim, eu pensei não no outro lado inativo, entendeu? Sim, eu penso Sim, em um mais desenvolvido que o outro, em certas pessoas e tal, devido a cada um ter um certo tipo de habilidade, né? Também, por tá. exemplo, quando você começa a pensar uma pessoa que foi acometida de uma lesão cerebral, né? Ela para de exercer aquela função, mas depois ou ela capacita de novo, né? Consegue, né, aos poucos, ou então ela desenvolve melhor a outra parte, que é como se estivesse compensando aquela lesão que ela teve, entendeu? Tá. Foi nesse sentido. Tá. Então, assim, eu vou te falar que você está certa, mas você misturou duas coisas. Você fez uma misturebazinha aí. Eu Tá vou falar. bom. Não, tá certo. O que você falou tá certo. A gente, quando tem parte do nosso cérebro lesionado, o nosso cérebro, ele é vou dizer assim, eu ia falar que o nosso cérebro é inteligente, mas ele é funcional em um nível que ele vai recuperar, ele vai recompor, ele vai compensar, né? Então, isso acontece, isso realmente acontece, tá? Mas isso não tem a ver com esse aspecto de ser separado, entendeu? Então, assim, mesmo que uma pessoa seja muito criativa, vamos dizer assim, vou dar um exemplo pessoal. Eu não sei pintar quadros, certo? Eu não tenho essa criatividade. Tem gente que tem essa criatividade a tocar o instrumento. Instrumento eu chego lá, mas o pintura eu não tenho essa habilidade desenvolvida. Isso não quer dizer que o meu lado esquerdo, qual que é o direito? O direito é que é da criatividade, né? O meu lado direito, que não é muito criativo para algumas coisas, ele não seja tão desenvolvido assim, tá? Ele está, eu vou dizer, eu vou tentar fazer um paralelo aqui, ele está adormecido em alguns aspectos de criatividade. Mas existe quando eu começo a aprender, que foi que eu comecei a aprender a tocar atabaque, por exemplo. Eu comecei a tocar, eu achava que eu não ia conseguir, porque eu nunca toquei, eu me achava descoordenada, né? E aí, quando eu comecei a aprender, eu vi que é possível.
o treino, o aprendizado, e aí vem a neuroplasticidade. Eu vou criando novas conexões que vão me possibilitando ser criativo. Eu consigo desenvolver habilidades de criatividade que eu não tinha desenvolvido, mas aí é outro aspecto, é um aspecto de aprendizado, entendeu? Então, assim, a pessoa é muito criativa, ela tem um lado direito mais desenvolvido. Não, ela tem aquela habilidade desenvolvida, mas mesmo para ser criativa, ela precisa de raciocínio lógico, ela precisa planejar. Então, entende que vai funcionar junto? É a separação que a gente tem que repensar, entendeu? Entendi, beleza, obrigada. Vamos lá. Olha aí. E aí tem a questão do hemisfério dominante. A neurociência, o hemisfério dominante, não tem a ver com personalidade ou inteligência. Esse termo se refere geralmente ao lado do cérebro onde a linguagem está mais lateralizada. Para cerca de 95% das pessoas destras, aí sim, tá? A questão motora, né? O hemisfério dominante é o esquerdo. Já entre canhotos, a distribuição é mais equilibrada. E aí fica, né, a questão do direito, mas aí fica mais equilibrado. Nesse aspecto, a gente tem o hemisfério dominante, na questão motora, na questão da escrita, tá? Da mão dominante, ou sendo destro ou, ou esquerdo, ou ambidestro, né? Porque tem gente que consegue escrever com as duas mãos, e aí a gente vê exatamente essa integração no ambidestro, onde ele consegue desenvolver, né, essa coordenação motora dos dois lados. Beleza? Vamos lá. Bom, sistema nervoso periférico, né? Além do sistema, eu falei até agora do sistema nervoso central, agora a gente vai falar do periférico, e ele faz ponte entre o corpo e o cérebro, levando informações do ambiente para o encéfalo e trazendo comandos do encéfalo para o corpo. Então, esse sistema nervoso periférico ele vai fazer esse movimento de comunicação, né, entre o corpo e o cérebro e vice-versa. Então, o sistema nervoso periférico é formado por nervos cranianos que saem diretamente do encéfalo e se conectam com a cabeça e o pescoço e nervos espinhais ou raquianos, que saem da medula espinhal e vão até o restante do corpo. Então, o SNP se divide em duas partes: sistema nervoso somático, responsável por movimentos voluntários, pela percepção consciente, como tocar algo quente e sentir dor. Então, a nossa percepção, né, consciente. Sistema nervoso autônomo controla as funções automáticas, como batimentos cardíacos, digestão. Então, você não pensa, ele acontece de forma autônoma, né? Simpático, prepara o corpo para as ações rápidas, como situações de perigo, lutar ou fugir. E o parasimpático, que atua no descanso, na digestão e recuperação do corpo. Tudo isso vai fazer sentido lá na frente, tá, gente? É só para a gente ter uma noção. Pode passar. Como o cérebro funciona? O cérebro funciona como uma rede de regiões interligadas. Hoje sabemos que o encéfalo não funciona como uma máquina de departamentos, em que cada parte é responsável por uma função isolada. Em vez disso, ele atua como uma rede interligada. Então, a gente começa a olhar de uma forma integral, sabe? Executam processos paralelos, ocorrem ao mesmo tempo, né, em locais diferentes, e também processos seriais, na sequência. Então, são essas duas formas que ele vai funcionar. Paralelamente, serial, mas tudo integrado. Isso significa que funções como linguagem, memória e pensamento não dependem apenas de um centro cerebral, mas de múltiplas áreas que colaboram entre si. Essa ideia foi reforçada pela descoberta de Carl Wernicke, que mostrou que a linguagem envolve vários centros interconectados, cada um contribuindo com um tipo de processamento. Ok.
Vamos lá. Ainda falando sobre o funcionamento do cérebro, nós temos os módulos cerebrais e a plasticidade, como O cérebro se adapta. Então, a nossa capacidade de adaptação, ela é muito grande. Então, a gente consegue se adaptar a situações mais adversas, né? Se vocês pararem por um minuto e pensar assim, numa situação onde vocês precisaram se adaptar e conseguiram essa adaptação, né? Qualquer mudança, mudança de casa, mudança de emprego, mudança, qualquer mudança que tenha acontecido na vida de vocês, existe todo um processo de adaptação, né? E esse processo também acontece. começa no cérebro, na verdade, né? Então, cada A região do encéfalo é como um módulo de processamento especializado, mas que fazemos que essas funções dependem da colaboração entre os módulos, né? Então, os módulos no cérebro eles vão funcionar integrados e vai depender da colaboração de cada um deles. Por isso, olha só, aí vem aquela questão. Uma lesão cerebral não significa necessariamente a perda total de uma habilidade. o cérebro pode reorganizar suas conexões graças à neuroplasticidade para compensar danos, permitindo recuperações parciais ou completas. Viu, Lorena? Onde é que está? Então, assim, nessa parte, a gente tem realmente essa capacidade, que faz parte do funcionamento do cérebro de se adaptar e se recuperar, né? Pensar no cérebro como uma rede de rodas alternativas ajuda a entender por que algumas pessoas conseguem se recuperar de AVCs ou traumas cerebrais. Sérgio, você quer falar um pouquinho até que ponto, até um certo ponto? Na realidade, ele até um certo ponto, o cérebro humano ele consegue reorganizar os caminhos neurais, né? Então, quando você tem, por exemplo, uma doença que ela elimina parte desses neurônios, Uhum. existe sim a possibilidade de você reorganizar e a leitura de uma mesma função ser desenvolvida por outro caminho dentro do cérebro. Mas Isso, dependendo do estímulo e também dependendo da quantidade de lesões que você possa ter, Sim, nem sempre é viável reorganizar a ponto de reconectar sim, o que foi perdido. exato. Exatamente. Ele vai fazer caminhos alternativos para tentar reorganizar, né? Mas aquilo que você falou, depende da quantidade de lesões e não vai recuperar exatamente a função completa, entende? É como se ele fizesse uma adaptação, né? Então, eu vou aqui adaptar para ficar funcional, né? E aí, a depender, claro, né? Se forem muitas lesões, essa adaptação vai ficar cada vez mais comprometida. É, Obrigada, viu? o que acontece é que neurônios não, eles não reativam, né? Eles, uma vez eliminados, acabou. Você mata alguns neurônios. A Perdeu o parte neurônio, já boa, era. exatamente. A parte boa é que nós temos bilhões de Graças conexões a entre Deus. os neurônios. E é possível você perder vários ao longo da vida. Sim, Então, dependendo do problema que a pessoa tem, e ela consegue se adaptar muito bem e, de repente, reativar essas funções. O exatamente. problema é quando são extensas as lesões e você não consegue recuperar, porque eles não nascem novamente. Isso, Então, a exatamente. ciência ainda não tem, é, não descobriu ainda como reativar realmente caminhos que foram desencontrados pela vida. Sim, sim. Essa questão dos neurônios é exatamente isso que você falou, né?
A gente não ressuscita neurônio. Perdeu, eles não tem como recuperar. Mas é isso, né? Em algumas situações, aí cada caso é um caso, né? Você consegue fazer ele vai se readaptando, se reorganizando, mas vai depender de cada caso, né? E também do estímulo, claro, também precisa ser estimulado para isso. Então, pode passar. E ainda o funcionamento do cérebro, ele armazena e recupera informações. Então, o nosso cérebro não guarda memórias como arquivos inteiros, mas divide as informações em partes e armazena cada tipo em uma região diferente. Por exemplo, quando você lembra da sua avó, o seu cérebro ativa uma área para reconhecer o rosto, outra para identificar a voz, outra ainda para lembrar as emoções associadas a ela. Essas informações estão espalhadas, mas são integradas de forma que você sinta que está acessando uma única lembrança. E o que é mais interessante é que o nosso cérebro, ele armazena essas memórias, certo? De curto prazo e longo prazo. Quando você vai reativar ou reviver a memória, relembrar, ele não traz todos os elementos daquela memória. Ele vai trazer aquelas partes que são importantes. Então, algumas coisas se perdem e outras são acrescentadas. Tá? E aí, a gente precisa entender que essas memórias elas não vêm exatamente. Por quê? Por que não vem exatamente como aconteceu o fato? Porque tem aqui envolvido, olha só, as emoções. Então, a depender da emoção que aquele fato gerou em você, isso vai enviesar a sua memória, né? As emoções, elas podem enviesar a memória. Então, o cérebro ele vai trazer aquilo que foi marcante, aquilo que foi importante, mas nem tudo na íntegra, ok? Pode passar. Bom, na neurociência moderna, né? Na neurociência moderna, a gente vai ter aqui a união da psicologia cognitiva com novas tecnologias de imagem cerebral, que trouxe um novo impulso às pesquisas. Agora, os cientistas podem mapear quais são as regiões que se ativam durante uma tarefa mental, dividir um comportamento complexo, como ler, lembrar de algo, em operações mentais mais simples, observar como diferentes partes do cérebro integram entre si para realizar essas operações. A neurociência hoje vive um dos momentos mais empolgantes da sua história. Finalmente temos ferramentas para investigar o cérebro como um órgão da mente. E aí, falando um pouquinho, abrindo um parêntese, né, sobre essa questão aqui de associarmos a psicologia, né, com a questão das imagens, né, da imagem cerebral, o tratamento psicológico, né, a psicoterapia, ela é capaz de proporcionar novas conexões neurais. Tá? Como é que isso acontece? Através da fala, da memória, de todas essas funções que eu venho falando, né? Quando você fala, você se escuta, à medida que você vai se escutando, você vai lembrando, as lembranças vão te reconectando com essas situações, e isso vai gerando novas conexões e soluções, e você vai raciocinar, pensar de forma racional, de forma criativa sobre aquela questão. Então, todo esse ambiente, né, onde acontece, por exemplo, eu vou trazer uma experiência, né, minha, mas a gente aprende de várias formas, né? Mas no ambiente terapêutico, você aprende no momento que você está falando sobre uma questão X ou Y. Você vai fazendo novas conexões neurais. E essas imagens, né, os cientistas fizeram essas comparações, né, de um cérebro numa situação antes e o depois. Então, daqui a pouco eu vou mostrar alguns estudos, mas esses estudos são relacionados à mediunidade. Mas existem também estudos relacionados à questão de tratamento psicológico, né, o quanto que ele faz mudanças, né, neurológicas também. Bom, pode passar. Bom, quais são as células do nosso sistema nervoso?
né? Então, nós temos aí o comportamento humano. Como a nossa percepção, memória, emoção, pensamento e ação depende da atividade coordenada de bilhões de células interconectadas do sistema nervoso. Essas células não só recebem e interpretam os sinais do ambiente, mas também selecionam quais informações são importantes e como devemos reagir a elas. Então, o nosso sistema nervoso ele é seletivo. A gente escolhe, né? Às vezes, quando a gente fala dentro do ambiente, né, terapêutico, mas você pode escolher. Às vezes a A pessoa não consegue entender o tipo de escolha, né, que ela pode fazer. Isso é um outro nível, tá? De comportamento, de emoções. mas partindo dessa ideia de que o nosso cérebro ele escolhe também aquelas situações, que são aquelas informações que são Importantes. São dois tipos principais de células. Nós temos os famosos neurônios, né? Que são as células que transmitem os sinais elétricos e químicos, e as glias, que dão suporte e proteção aos neurônios. As glias são tipo uma camada gelatinosa que fica envolvendo os neurônios para protegê-los, né? E resguardar que aquela comunicação entre os neurônios aconteça. Então, a glia é como se fosse uma guardiã do neurônio. É mais ou menos essa a ideia. Pode passar. Então, tá aí, né, o neurônio e as conexões, né, as sinapses, que são a comunicação de um neurônio com o outro. E aí, dependendo da situação, da função que ele está tendo ali, ele pode fazer outra conexão. Ou ele faz, ele está fazendo, vamos imaginar o neurônio fazendo uma conexão. Se for necessário, ele muda a rota, entendeu? Em vez de fazer essa conexão, ele vai fazer outra, ele vai fazer novos caminhos. Então, é essa a ideia, de fazer novas conexões e reorganizar, né? Os neurônios são as unidades básicas de processamento da informação no sistema nervoso. O cérebro humano tem cerca de 100 bilhões, foi isso que o Sérgio falou, né? Graças a Deus temos muitos neurônios, não é mesmo? Então, a estrutura de um neurônio, nós temos o corpo celular, centro da célula, né? Os dendritos, que recebem os sinais dos outros neurônios, o axônio, que envia os sinais para os outros, e os terminais pré-sinápticos, onde os sinais são transmitidos para a próxima célula. A comunicação entre os neurônios acontece nas sinapses, espaços de conexão entre o terminal de um neurônio e o dendrito do outro. Então, deixa eu ver aqui. Mensageiro, é exatamente aqui. E aí eu vou abrir aqui um parêntese para uma informação. Eu pesquisei num livro que chama, não sei se alguém conhece aqui, que chama Da Alma ao Corpo Físico. Ele é um livro do Décio e Andoli Júnior. Alguém já ouviu falar desse livro? Ele é bem interessante, e aí ele faz um paralelo, né, de um livro do André Luiz, aquele Evolução em Dois Mundos, onde ele fala que dentro do neurônio ele faz uma associação da estrutura do neurônio com o armazenamento do nosso prana, da nossa energia vital. Então, dentro do nosso neurônio, a ideia é essa, né? Que dentro do neurônio existem substâncias, né? Ali, exatamente nesse soma, tá vendo essa bolinha aí no meio, que é o centro da célula? Existem algumas substâncias, né, que estão ali envolvidas dentro do neurônio, que ele vai se relacionar, né, com essa energia vital que a gente possui. Tá? Então, dentro do nosso cérebro, a gente tem essa energia vital. Então, as atividades mediúnicas, elas seriam um fator de consumo dessa energia, que devem ser repostas com descanso e sono para evitar a estafa. Então, quando a gente está em atividade mediúnica, a gente está usando dessa energia que está lá armazenada no nosso cérebro, no nosso neurônio, e para recuperar, a gente precisa do descanso e do sono, né? O quanto que descansar é importante, o quanto que dormir bem é importante, né? Para recuperar a nossa energia vital, o nosso prana. Ok? Então, esse é um exemplo que eu consegui aqui nesse livro, falando sobre esse paralelo que ele faz desse livro do André Luiz, que é Evolução em Dois Mundos. Alguém já leu esse livro aqui? Não?
Então, ele tem uma linguagem bem rebuscada, mas ele traz muitas informações interessantes. Pode passar. Como os neurônios transmitem sinais? Aí vem os sinais que eles vão transmitir. Os sinais são impulsos elétricos, chamados potenciais de ação. Eles são gerados de uma zona especial perto da base do axônio e percorrem toda a sua extensão. O sinal elétrico é sempre sempre o mesmo. O que muda é por onde ele vai passar no cérebro. É isso que dá significado ao sinal. Se vai ser uma visão, se vai ser pela visão, se vai ser um som, se vai ser um cheiro. Olha que interessante. O impulso elétrico, ele é só um. Ele é o mesmo sempre. Mas o caminho que ele vai fazer é que vai fazer a diferença, que vai mudar, né? E aí a gente vai ter funções também diferentes. Então, para ficar mais rápido, os axônios são revestidos por mielina, uma substância que isola o axônio como se fosse um plástico, fio elétrico. Tipos de neurônios. Aí nós temos os sensoriais, motores e interneurônios, né? Então, só para a gente ter esse conhecimento do funcionamento do neurônio. E lembrando que dentro do neurônio nós temos a nossa energia também, né? Também tem esse armazenamento da nossa energia vital. Pode passar. Então, os princípios de Ramon e Cajal é um cientista espanhol que ajudou a fundar a neurociência moderna. Com base em suas observações no microscópio, ele propôs 3 ideias fundamentais. A doutrina neural, os neurônios são células separadas que se comunicam por sinapse. A polarização dinâmica, um sinal dentro do neurônio sempre vai em uma direção, dos dendritos para o corpo celular, depois para o axônio e seus terminais. E a especificidade conectiva. Especificidade conectiva. Os neurônios não se ligam ao acaso, então não existe acaso. Cada um forma conexões específicas com alvos específicos. Então não existe acaso nem na comunicação dos nossos neurônios. Ok? Está muito rápido, gente, é porque essa parte ela é muito teórica. Então, eu estou querendo chegar logo nos estudos para falar para você. Vamos lá. Parceiras silenciosas dos neurônios. Além dos neurônios, o sistema nervoso conta com outro tipo de célula muito importante, que são as glias, né? Elas não transmitem sinais elétricos, mas tornam possível o bom funcionamento dos neurônios. São mais numerosas que os neurônios e realizam funções essenciais, como nutrir e proteger os neurônios, isolar as conexões entre eles, limpar o excesso de substância química. Então, olha que interessante. Toda vez que a gente faz sinapse, a gente produz substâncias químicas também, né? E é na glia que, nessa comunicação entre os neurônios, a gente vai tendo esse excesso, pode acontecer esse excesso de substâncias químicas, em que ela vai limpar. A glia faz esse trabalho de limpar. Regula o ambiente químico, como os níveis do potássio ao redor das células, e acelera a condução dos sinais em neurônios com axônios longos, por meio da mielina. Sem as células glícias, os neurônios não conseguiriam funcionar direito. Elas são como equipe de bastidores, que garante que o palco esteja pronto para a comunicação acontecer. Então, ainda sobre, um pouquinho antes da neuroplasticidade, eu vou trazer outra curiosidade aqui desse outro livro, né, da alma e corpo físico, também de um livro do André Luiz, que ele fala a respeito de uma estrutura neural que encontramos, que ele fala no livro de um pigmento ocre. Esse pigmento ocre, eu entendo que tem a ver com... Só volta um pouquinho, Lorena, rapidinho, só para eu mostrar para eles. Oi, Paty, o que você precisa? Só voltar, volta só. Tá. Então, esse excesso de substância química tem relação com esse pigmento ocre lá do livro do André Luiz, onde
é um pigmento ocre estreitamente relacionado, olha que interessante, com o corpo espiritual, de função muito importante na vida e no pensamento, aumentando consideravelmente na madureza e na velhice das criaturas. Mais à frente, né, no livro, no Mundo Maior, ele fala que o pigmento ocre, que a ciência humana observa sem maiores definições, é conhecido no meio espiritual como fator de fixação, como que a, como que encerra a mente em si mesma, quando esta se distancia do movimento renovador que a vida exprime e avança, adensando-se ou rarefaseando-se ele, os círculos humanos, conforme a atitude mental do espírito na cota do tempo, em que ele perdure a existência carnal. Então, o que ele quis dizer aqui? Que quanto mais existia essa substância, né, esse pigmento ocre dentro, né, dos nossos neurônios, mais a gente fica preso à matéria. É exatamente isso que ele fala no livro. Então, e aí ele fala que em alguns momentos, a quantidade desse fator seria determinada pela atitude mental, ou seja, a pessoa muito materialista, muito presa à matéria, pensando só nas coisas materiais, não tenta não busca um padrão mental mais elevado, mais sutil, ela vai adensando e cada vez mais produzindo esse material de cor ocre, né? Esse material que ele fala, que ele cita, né? E aí ele vai ficando cada vez mais preso ao corpo físico. E aí aqui se liga a Terra e o mundo material, fixando seu espírito de maneira mais tenaz ao corpo físico e, consequentemente, dificultando seu desligamento durante o processo de desencarne. Sabemos, por meio de outros relatos psicografados pelo Chico Xavier, que muitos desencarnes são laboriosos devido à dificuldade de se romper o fio de prata, que está sempre ligado à nuca, fossa, enfim, aí ele fala aqui, né? O quarto ventrículo. Então, os neurônios são as células mais próximas do nosso corpo espiritual, a expressão mais clara da organização espírita. Eles funcionam como centros de ancoragem do perispírito, fator de fixação. Então, o fator de fixação, ele é positivo numa quantidade em que ele vai fixar o nosso perispírito, ok? Só que quando ele está em uma grande quantidade, né, quando a gente fica em um padrão muito materialista, muito preso às questões terrenas, ele começa a trazer essa densificação, né? Mas em uma certa quantidade, ele é positivo porque ele faz essa fixação. E ele é importante armazenador das energias sutis. Então, além de ele fixar, ele também armazena as energias sutis. Lembrando que é dentro daquela quantidade aceitável, né? E aí, quando a gente começa a ficar muito voltado às coisas materiais, ele começa a ser produzido em grande quantidade, e aí a gente fica muito adensado, né? A matéria. Pode passar. Bom, agora a nossa neuroplasticidade, né? O cérebro humano não é rígido, mesmo com bilhares de conexões formadas ainda no início da vida, ele continua mudando ao longo do tempo, se adaptando ao que vivemos, aprendemos e sentimos. Essa capacidade de mudança é chamada de neuroplasticidade. Então, é a capacidade do sistema nervoso tem de se modificar, tanto em uma função quanto em sua estrutura. Olha só que interessante, ele não só modifica a função, como a própria estrutura, né? Então, eu achei isso assim fantástico. Como resposta à experiência, ao ambiente e às lesões, né? Ou às lesões. Ela explica como aprendemos novas habilidades, né? Então, a neuroplasticidade vem explicar o nosso aprendizado de novas habilidades, nós formamos as nossas memórias, mudamos os nossos comportamentos, nos recuperamos de traumas cerebrais, né? Dentro daquilo que a gente já conversou aqui na aula. Mesmo reflexos automáticos podem ser ajustados com o tempo. Isso mostra que nossas conexões cerebrais são maleáveis. Então, isso quer dizer que a gente pode reaprender, né? Então, a gente pode aprender o tempo todo,
fazer novas conexões, né? Isso é que é o mais importante. Pode passar. Como essas mudanças acontecem? E aí, a plasticidade ela pode ser funcional, que é dentro da função, né? Que aí a duração de curto prazo, a eficiência da comunicação entre os neurônios vai mudar, né? E aí, um exemplo: com repetição, uma sinapse fica mais forte, facilitando a transmissão do sinal para aprender uma nova habilidade ou ajustar o reflexo. Então, qualquer situação que vocês pensem aí, vou aprender a dirigir, vou aprender a andar de bicicleta, vou aprender a tocar um instrumento. É pela repetição que a gente vai fixar o aprendizado, tá? É isso que ele está dizendo aqui. Plasticidade estrutural, então é a duração de longo prazo, né, dias a anos, o que muda o próprio circuito neural. Conexões novas podem surgir e outras desaparecer. Olha só, então, o que eu falei. Algumas conexões antigas que a gente pode estar fazendo, a gente tem condições de desfazer, né? E aí a própria estrutura do neurônio, ela muda, né? A neuroplasticidade faz que essa comunicação entre os neurônios, ela modifique. Exemplo, crescimento de novos ramos em neurônios após aprendizado ou reabilitação, influenciando na memória de longo prazo e na recuperação após algumas lesões. Então, um pouquinho do histórico aí da neuroplasticidade, a ideia que o cérebro pode mudar foi proposta por, gente, eu não sei falar, mas é Ramon e Cajal. No início do século XX, em 1948, o psicólogo Jerzy enfim, usou o termo plasticidade para descrever mudanças duradouras no funcionamento dos neurônios após estímulos repetidos. O que muda na prática? A experiência e o aprendizado. Então, olha que interessante. E aí vem aquela questão, né? Dependendo da idade que a pessoa tem, ela tem dificuldade de aprender. Não existe isso. Tá? A gente aprende a qualquer momento da vida. Não tem essa questão, isso é um mito. Você sempre tem, mito, verdade, isso é mito. Então, a gente pode aprender a qualquer momento da vida. Tá? A experiência e o aprendizado modificam sinapses já existentes, reforçam ou enfraquecem circuitos neurais. Podem até criar novas conexões físicas entre os neurônios. Ok? Então, não vai dar tempo de falar de tudo. Vamos lá. Então, a neuroplasticidade, o cérebro pode aprender a tocar um violão, você pode aprender a tocar um violão, recuperar movimentos depois de AVC, a gente já falou sobre isso, né? Mudar hábitos, que é uma das coisas mais difíceis, né? Porque o hábito é hábito, que a gente repetiu o comportamento, ele foi reforçado positivamente, ele continua acontecendo, e aí virou um hábito. Como é difícil, né? Quando a gente pensar na nossa vida, assim, como é difícil mudar um hábito que a gente cristalizou na vida, né? Então, a neuroplasticidade, ela possibilita, é possível mudar o hábito, porque às vezes a pessoa fala assim, eu não consigo, eu sou refém desse hábito que eu tenho, não consigo mudar. Não é verdade. É possível mudar. Vai dar trabalho? Vai dar trabalho. Pode ser mais difícil? Pode, mas ainda assim existe a esperança de que aquele hábito pode ser modificado. A neuroplasticidade mostra isso. Tá? Adaptar-se a situações novas, então a questão da adaptação que eu falei, mudanças, né? Você precisa se adaptar. O que vai te ajudar na sua adaptação de uma mudança na sua vida, seja ela qual for, em qualquer área? É a neuroplasticidade. Então, em resumo, a neuroplasticidade é o que torna possível aprender, reaprender e mudar. É a base biológica da memória, da adaptação e da individualidade. O cérebro muda com a vida, e é por isso que a vida também muda com o cérebro. Ok? Vamos lá. Agora, e agora? E o nosso cérebro? Quem é que vai deixar um cérebro de um médium para fazer experiência? Estou brincando, gente. Mas vamos lá, vamos entender o nosso cérebro. Todos aqui são médios, então, nosso querido. E aí eu vou apresentar
Como eu disse, eu acho que não vai dar para falar todos, mas pelo menos os dois primeiros estudos, tá? Esses estudos foram feitos Cientificamente, tá? É um estudo científico a respeito da questão do Funcionamento do cérebro. dos médios, tá? O primeiro estudo, um grupo de pesquisadores brasileiros e norte-americanos realizou um estudo pioneiro com o objetivo de investigar o que acontece no cérebro do médium. Médiuns psicógrafos durante o transe. Tá? Ele foi publicado nessa revista, né? E o artigo se chama Blau, eu não vou falar o nome desse artigo, tá? Depois, se quiserem, até passo para vocês, com a participação de instituições como a Universidade da Pensilvânia, a USP e a UFJF. Então, o estudo analisou a atividade cerebral de médiuns espíritas brasileiros enquanto realizavam psicografias, comparando com o funcionamento do cérebro durante uma escrita comum. O objetivo era compreender os mecanismos cerebrais envolvidos em estados dissociativos não patológicos, como é o caso do transe mediúnico. A pesquisa utilizou neuroimagens, né? E aí esse FACT, eu até anotei aqui para falar com vocês, ele é uma tomografia computadorizada por emissão de fóton, né? E aí ele verifica o funcionamento, tá? Esse é um aparelho que vai mapear essas áreas do cérebro ativas e o seu funcionamento em cada situação. Trata-se de uma das primeiras investigações científicas a buscar evidências neurológicas objetivas sobre a mediunidade, abrindo caminho para um diálogo entre espiritualidade, psicologia e neurociência. Vamos lá, vamos ver o que essa pesquisa mostrou. Pode passar. Quem participou da pesquisa foram 10 médiuns espíritas experientes, saudáveis, com boa adaptação social. Foram divididos em 2 grupos. 5 com mais experiências, mais de 20 anos praticando a psicografia, e 5 menos experientes. O que foi estudado? O objetivo era entender se o transe mediúnico durante a psicografia envolve mudanças específicas na área cerebral, diferentes da escrita comum. Para isso, os pesquisadores usaram uma técnica de imagem, né, que eu já falei para vocês, essa imagem da tomografia computadorizada, que mostra quais áreas do cérebro estão mais ativas durante uma tarefa. Vamos lá. O que foi encontrado? Todos os médiuns relataram estados alterados de consciência durante a psicografia. Os mais experientes, com transe mais profundo, sensação de estar fora do corpo e pouca lembrança do que escreveram. Então, esses foram o que relataram estados alterados de consciência. Apesar de produzirem textos com coerência, estrutura e conteúdo elaborados, os médios experientes apresentaram menor ativação no córtex pré-frontal. Então, essa parte aqui da frente, que é responsável pelo planejamento, autocontrole, né? Atenção. Então, essa parte aqui, ela teve menor ativação. Então, vamos lá, eu não quero atropelar. Também houve alterações em outras regiões associadas à linguagem e emoção, como o giro, símbolo, o tálamo e o hipotálamo. A gente passou aquela parte todinha, né, mostrando a estrutura do cérebro, só para vocês terem uma noção, né, do que eu estou falando aqui. Nenhum dos participantes apresentava transtornos mentais, mesmo com relatos de experiências com vozes ou sensação de incorporação. Tá? Então, não era questão de transtorno mental aqui, tá certo? E aí, essas áreas, elas tiveram alterações e pouco funcionamento dessa parte aqui do pré-frontal. Vamos lá. O que isso significa? Significa que a escrita durante a psicografia ativa o cérebro de forma diferente da escrita comum, mesmo com textos complexos. A redução da atividade em áreas ligadas ao controle consciente sugere que, de fato, os médios estavam em estado de dissociação funcional. Aí vocês vão dizer assim, mas isso é lógico. Não, gente, é a ciência falando que isso foi comprovado. Olha a diferença, né?
Então, existe aqui uma comprovação científica do que aconteceu, né? Então, a redução da atividade em áreas ligadas ao controle. Deixa eu ver se eu vi. Não, foi. Essa dissociação não foi patológica, ou seja, não indicava doença. O estudo reforça que é possível viver experiências dissociativas de forma saudável. Já vimos isso. Os resultados desafiam a ideia de que estados de transe são sempre sinais de desequilíbrio mental. Olha que legal. Por que esse estudo é importante? Porque ele vai mostrar que experiências espirituais podem ser estudadas com rigor científico. Abre espaço para refletir sobre a relação entre consciência, cérebro e espiritualidade. E reforça a importância de diferenciar entre a dissociação saudável e a patológica. Então, aqui vem a prova, né? Depois, quem não assistiu, quiser assistir a outra aula que eu falei sobre transtornos mentais, né? E aí a gente fez aquele paralelo. O que é transtorno mental? O que é mediunidade? Né? E aqui vem comprovar, né, que é possível, olha só, provas, né, científicas, que a dissociação saudável, ela tem relação, ela é, na verdade, né, está relacionada com a mediunidade. Pode passar. Então, a psicografia e a atividade cerebral. Resultados contrários à hipótese inicial. Os autores esperavam que médios experientes apresentassem maior atividade cerebral durante a psicografia, especialmente em regiões ligadas à linguagem, atenção e planejamento. Mas o que se observou foi o oposto. Médios menos experientes apresentavam maior ativação cerebral durante a psicografia. Isso nos leva à ideia de que médicos que ainda não estavam no estado profundo de transe, ou que tinham pouca experiência em psicografia, eles ainda assim acionavam o cérebro, não conscientemente, né? Mas eram acionadas áreas do seu cérebro ainda relacionadas ao controle. Então, existia aí um fator de controle nesse processo. O que não acontecia com os médios experientes, que mostravam menor fluxo sanguíneo no cérebro, nas mesmas regiões, inclusive em áreas essenciais à escrita. Olha que interessante. Então, se ele está psicografando, é mecânico, certo? Então, eu estou aqui escrevendo e não havia um fluxo maior, pelo contrário, diminuir o fluxo sanguíneo nessa área relacionada à escrita. E isso sugere que, com a prática, o cérebro pode realizar tarefas complexas com menos esforço consciente, semelhante ao que acontece em outras formas de expertise. Então, vamos lá. Tá. Pesquisadores comprovaram os resultados com outras práticas, esse mesmo estudo, tá? Com a hipnose e com a meditação. A hipnose, apesar de também envolver dissociação, a hipnose ativa regiões diferentes. A mediunidade, especialmente na psicografia, não parece seguir o mesmo padrão cerebral da hipnose. Então, na hipnose, existe ativações em outras áreas diferentes, né, do que na psicografia. Na meditação, em meditadores experientes, também se observa menor ativação em certas regiões cerebrais, indicando maior eficiência neural. Isso é parecido com o que foi visto nos médios experientes, né, quando eles fizeram lá na questão da psicografia. Menos atividade, maior complexidade da tarefa. Então, quanto menos eles apresentavam atividade, se ele entra num transe profundo, qual que é a sensação? E na meditação, da mesma forma, eu vou diminuir a minha frequência, né, a minha ativação, a minha atividade cerebral. Só que quando eles faziam isso, quando os médiuns entravam nesse processo de relaxamento, de meditação, de transe, o que acontecia? Eles conseguiam realizar tarefas cada vez mais complexas, certo? Vamos lá. Então, o paradoxo da complexidade, né? Um ponto surpreendente desse estudo que eu estou apresentando para vocês. Os textos psicografados pelos médios experientes eram mais complexos, exigindo criatividade, estrutura e coesão.
No entanto, as áreas do cérebro responsáveis por essas funções estavam menos ativas, né? Esse paradoxo sugere que os médios experientes não estavam conscientes do planejamento do texto, ora, como eles próprios relataram. Algum outro processo, ainda não totalmente compreendido, parece estar envolvido na produção desse conteúdo, né? Nós que somos médios, a gente pode imaginar que o processo complexo era esse, né? Existia ali, né, um espírito psicografando, né? Esse é o processo de psicografia. Pode passar. dissociação não patológica. Apesar da atividade cerebral dos médicos experientes lembrar certos padrões observados em pessoas com esquizofrenia ou outros transtornos dissociativos, nenhum dos participantes apresentava histórico de doenças mentais. Isso reforça que a dissociação pode ocorrer em pessoas saudáveis. O estado de transe mediúnico pode ser uma variação normal da consciência, especialmente em contextos culturais e espirituais. É importante diferenciar dissociação patológica, que traz sofrimento e disfunção, da dissociação funcional, como na mediunidade. Uma explicação proposta pelos autores é que os médios experientes usam o cérebro de forma mais econômica e automatizada. Isso se alinha com estudos de expertise em outras áreas. Em músicos improvisadores, por exemplo, a atividade do lobo frontal diminui durante apresentações, permitindo um estado mais criativo e espontâneo. Em especialistas de cálculo, algumas regiões cerebrais se ativam menos, pois o cérebro aprende a executar tarefas complexas com mais fluidez e menor esforço. A gente imagina que seria o contrário, né? Se eu estou sendo criativa, a área, né, do cérebro estaria mais ativa, porque eu estou sendo criativa naquele momento, né? E não é isso que acontece, assim como nos cálculos também. A diminuição da atividade faz com que o cérebro produza ou execute tarefas mais complexas, né? Olha que interessante. Diga. Eu de novo. Já pensou se eles tivessem feito esse experimento com os médios de antigamente, que eram inconscientes, né? Porque foi analisado também a questão da consciência, né? Do estado consciencial. Hoje, o que se diz é que a maioria dos médios é consciente, né? Quando está em transe e tal, né? Exercendo algum tipo de atividade mediúnica. E se eles tivessem feito esse experimento nos médios inconscientes, né? Que era, antigamente, existiam muitos médios inconscientes. Eles não iam conseguir trazer nenhuma informação, na verdade. Eles iam apagar e aí depois, acordei. Pois E aí é. eles iam só fazer através das imagens, né? Mas eu acho que o resultado eles iam chegar do mesmo jeito, né? De que na hora que tá ali, porque eles fizeram dois grupos, né? Um escrevia normal ali, um texto qualquer, e o outro estava psicografando. Ou os dois psicografando, mas um no estado de transe muito mais profundo e o outro já ainda naquela questão do controle, né? Eu não tenho muita experiência, aí eu estou sendo observado, né? E aí você entra com o controle, você acaba bloqueando, né? Esse fluxo, né? Que geralmente vai naturalmente quando você se entrega na atividade. ou entra nesse processo mais profundo de meditação, de transe, né? Então é muito interessante essa parte. Uhum. Vamos lá. Bom, isso é uma prova de que a dissociação ela pode não ser patológica, né? E aí estamos todos aqui felizes com isso, não é mesmo? Limitações ainda dessa pesquisa, o estudo tem pequena amostra, e aí eles começam, como todo pesquisador, Eles começam a achar questões aqui que poderiam ser melhoradas, né? Então, a amostra era pequena, eram 10 médios só. Mesmo assim, fornece dados inéditos e relevantes, abrindo espaço para novos estudos comparativos, investigações mais profundas sobre eficiência cerebral e consciência alterada,
distinções clínicas e culturais entre diferentes formas de dissociação. Qual foi a conclusão dos autores? A psicografia mediúnica, especialmente em praticantes experientes, parece envolver um estado alterado de consciência com atividade cerebral reduzida em áreas de planejamento e linguagem, sem perda de desempenho. Pelo contrário, com produção mais elaborada. Esse achado desafia explicações reducionistas e indica que experiências espirituais podem contribuir para a compreensão científica da mente e da consciência. Esse primeiro estudo, alguém ficou com dúvida, quer acrescentar alguma coisa? Eu achei muito interessante, gente. Eu falei, vou levar para eles, porque eu acho que isso vem bem, né? Então tá, então vamos para o próximo. Não vai dar tempo de tudo, mas vou caminhar. Nossa Senhora, socorro. Eu vou conseguir ler mais agora. Gente, eu nem enxergo muito, não. Vamos lá. Esse é o estudo 2, tá? Um grupo de pesquisadores brasileiros e alemães, agora, realizou um estudo para investigar o funcionamento cerebral durante estados de transe espiritual associados a experiências semelhantes e sintomas psicóticos, mas sem transtorno mental. E aí ele foi publicado nessa revista, né? O artigo se chama Correlatos Neurais de Experiências Parecidas com Sintomas Psicóticos durante o Transe Espiritual. Eu não sei se ele tem, se ele tem na internet tradução, tá, gente? Mas, enfim, não sei se ele está traduzido, mas vamos lá. Esse estudo quis entender como o cérebro funciona durante um transe mediúnico, aquele momento em que o médium diz estar sob influência de um espírito. Essas experiências, às vezes, parecem como sintomas de doenças mentais, como ouvir vozes, sentir que está fora de si, mas acontecem com pessoas que não têm nenhum transtorno psiquiátrico. A pergunta principal é: será que o cérebro de um médico funciona diferente durante um transe verdadeiro? Aí quem participou foram 8 médicos experientes, todos com diagnóstico, sem diagnóstico, né, psiquiátrico, 8 pessoas sem experiência nenhuma espiritual, como um grupo de comparação. Os médios eram do mesmo grupo espírita kardecista, o que ajuda a reduzir variações nos resultados. Antes da pesquisa, todos fizeram entrevistas clínicas e testes psicológicos para confirmar que estavam saudáveis. Vamos lá. Transe espiritual e cérebro. Todos passaram por exames de ressonância magnética que permite ver as áreas do cérebro que estão mais ativas durante uma tarefa. Os médicos fizeram 4 atividades: ficar em repouso, com os olhos fechados, entrar em transe real, como fazem nas reuniões espirituais, resolver contas de matemática para resetar o cérebro depois do transe, imaginar o transe, sem realmente estar em estado mediúnico. O grupo de controle só participou da atividade de repouso. Então, vamos ver o que aconteceu. Transe real versus transe imaginário. O estudo mostrou que o cérebro dos médiuns funciona de forma diferente quando estão em transe real, comparado ao momento em que apenas imaginam estar em transe. Mesmo que ambos os estados ativem áreas sensoriais, como visão e audição, há diferenças importantes. Durante o transe real, os médiuns ativaram mais áreas sensoriais ligadas à visão e ao som, o que bate com os relatos vividos, bate com os relatos vívidos de ver e ouvir espírito. Áreas ligadas com o monitoramento da mente, como córtex cingulado, também ficaram mais ativas, sugerindo que o cérebro estava em um tipo especial de atenção interna, algo como vigília silenciosa. Está vendo que aqui é diferente daquele outro estudo, né? Então, aqui é um transe para o trabalho mediúnico, que não é psicografia, que seria mais o que se aproxima a um preparo no desenvolvimento para a mediunidade de incorporação. Tá? É mais ou menos isso que esse estudo vem trazendo, né? O outro era de psicografia, esse é mais próximo com a ideia da incorporação. Os médicos disseram que
tentam entrar num estado estado de vazio, evitando pensar ativamente ou prestar atenção aos sentidos. Esse esforço apareceu nos exames. O córtex cingulado posterior ficou mais ativo durante o transe do que na imaginação. Essa região se liga ao modo padrão do cérebro que funciona quando estamos em repouso e com a mente voltada para dentro. Também houve ativação do córtex orbitofrontal lateral. O importante é saber que teve uma região do cérebro que foi ativada, tá, gente? Que ajuda a integrar e regular informações sensoriais. Talvez um mecanismo que contribuam para filtrar o mundo externo durante o trânsito. Então, é um olhar para dentro, é o estado de vazio. quando a gente começa a. Sabe aquele momento que você fala, vamos relaxar, não pense em nada. Imagine uma parede branca, silencie sua mente, vai Então, nesse momento, que é a busca desse estado de vazio, e aí eles fizeram as imagens, né, para ver o que estava acontecendo no cérebro nesse momento. E aí tinha essas questões, essas regiões que estavam mais ativadas que outras. Bom, então o córtex, né, foi mais ativado naquele momento. Conectividade entre as regiões do cérebro. O estudo investigou como diferentes partes do cérebro se comunicam entre si durante o transe. Durante o transe, aumentou a conectividade entre áreas ligadas aos sentidos, como a de audição e movimento. Isso pode ser ligado a sensações fortes e vividas relatadas. Diferente do que ocorre em pacientes com esquizofrenia, os médios mantêm a conectividade funcional da rede padrão, o que sugere que não há sinais de transtorno mental. Ok, isso a gente já entendeu. E quanto à comparação com outras tradições espirituais, o estudo foi feito com médios kardecistas, um grupo com rituais específicos e treinamento regular. Isso ajuda a garantir que os resultados tenham menos variações. Outros estudos, como com praticantes Xamânicos que usam sons de tambores para entrar em transe, mostram padrões cerebrais diferentes. Isso indica que o tipo de prática espiritual influencia os caminhos cerebrais ativados. Meditações também mostram outro tipo de atividade cerebral, sugerindo que diferentes práticas espirituais levam a diferentes formas de experiência e funcionamento cerebral. Olha que interessante, a depender da prática. Então, vamos imaginar um cérebro de um médium que tem atividades, né, de psicografia, de meditação, ele tem áreas específicas que são ativadas e outras com menos ativação do que, por exemplo, um praticante, um médico que tem, né, as práticas, que traz as práticas xamânicas, do tambor, da música, né? E aí são outras áreas que vão ser ativadas. Olha que interessante, vai mudar, né? Lógico que aí também tem a influência da música, né? Da música, do ritmo, do som do tambor, dos tambores, né? De tudo isso, tá? Pode passar. Eu estou terminando, gente. Eu acho que só vai dar para falar desse. Bom, espiritualidade diferente de psicose foi mostrado, né, pelo estudo. Uma das conclusões mais importantes que alucinações podem ocorrer tanto em contextos de doença quanto experiências espirituais saudáveis. Em pessoas com esquizofrenia, as alucinações acontecem sem controle e com sofrimento. Em médiums saudáveis, as experiências são intencionais, treinadas e contextualizadas dentro de uma tradição. Além disso, no caso dos médiuns, o córtex pré-frontal, área do autocontrole, funciona normalmente, ao contrário do que ocorre nos transtornos psiquiátricos. Beleza, pode passar. Transe espiritual no cérebro, o que tudo isso significa? Que o transe mediúnico não parece ser estimulado nem falta. O cérebro dos médios age de forma diferente quando esses estão realmente em transe. Essas experiências não são sinais de doença mental, pois acontecem com pessoas saudáveis, ok? Dentro de contextos religiosos e culturais específicos. O estudo mostra que é possível ter experiências parecidas com sintomas psicóticos, daí ele fala sobre a psicose, né? De ouvir vozes, sentir, né, a presença, a sensação de estar saindo do corpo, né? Isso ajuda a diferenciar as experiências espirituais das experiências patológicas. Ok.
Pode passar. Não, aí eu vou parar, porque senão esse aí não vai dar tempo de falar. Pode voltar um pouquinho o outro, que esse é um outro estudo também que foi feito com médios, enfim, mas ele fica para uma próxima. Até aqui, pessoal, o que vocês acharam desses estudos? Ficou alguma questão que vocês queiram compartilhar? Eu acho que a gente consegue, Consegue, a partir de estudos científicos, né, comprovar muita coisa, né? Que acontece com a gente na prática, né? E enquanto, assim, a questão, uma coisa que eu fiquei refletindo sobre esse estudo, né? É o quanto a nossa interferência na questão do controle, de tentar controlar o tanto que a gente. E aí, assim, tentar controlar o ambiente, tentar controlar próprio fenômeno, né? Então, por isso que ele fala dos médicos experientes e dos pouco experientes, mas não de uma forma discriminativa, vou discriminar um do outro, não. Na verdade, é a capacidade de entrar nesse processo do vazio interno, da meditação, do transe profundo. Esse é o ponto, entende? isso é que faz a diferença, né? Então, quando a gente consegue entrar nesse processo de relaxamento, de olhar para dentro, de se permitir, isso vai facilitando o processo, né? E aí eles Provaram isso através das imagens do cérebro mesmo, né, do funcionamento. Dizem que os novos ficam racionalizando o processo da mediunidade, que atrapalha bastante. Não é mesmo? Olha, eu vou falar assim, como eu tenho um tempinho, já que eu trabalho assim, né, com médium, eu comecei cedo, comecei com 20 e poucos anos, a gente não é a questão só do tempo. Claro que quando a gente vai trabalhando, a gente vai pegando experiência, vai tendo mais experiência e tudo. Mas em um momento ou outro da nossa vida, a gente tem algumas situações que colocam a gente numa situação de, não é de duvidar, mas de insegurança, sabe? E aí, assim, eu vou trazer um exemplo pessoal. Como eu falei, eu já vim de outras casas, para fraternidade e tal. E aí, quando eu cheguei na fraternidade, teve um desenvolvimento em que chamaram para Exu Caveira. Nunca tinha incorporado Exu Caveira na vida. Nunca tinha incorporado Exu Caveira na vida. Exu Caveira, quando vem, ele empurra você do corpo para frente, né? E aí eu comecei a sentir uma sensação diferente, estranha. Estranha. Ele forçando a fazer um movimento diferente. Eu falei, não, sou eu. Não é possível. Eu estou aqui. Quantas vezes, né? A gente não faz essa reflexão. E aí eu fiquei brigando, sabe? Eu fiquei, não, vou ficar aqui na minha postura. Por que eu estou tentando? Por que eu estou tendo essa vontade? E aí eu senti a pressão e não tá com isso, tá, gente? Porque a gente passa mal depois, tá? Então, assim, não tem a ver com o tempo. Então, em algum momento da sua trajetória mediúnica, pode acontecer esses momentos. Tem giros que eu vou trabalhar, né, que eu trabalho na consulta, Em que eu sinto que a sintonia está muito sutil, e aí a gente acaba pensando assim, poxa, será que eu estou mesmo incorporado ou não? Será que está aqui ou não? Entende? E assim, não é da vida. vida, faz parte desse processo, né? Então, o que é aconselhado? É tentar entrar cada vez mais nesse se entregar, né? Nesse transe, nesse vazio interno, se esvaziar, se permitir, deixar fluir. Esse é o movimento que vai ajudar nessa sintonia, nessa conexão, sabe? Então, assim, é, Brigar também com a mediunidade, por vergonha, porque, não, eu estou aqui, as pessoas estão olhando. Gente, não. Lembre que cientificamente foi comprovado que a nossa área do controle, né, fica muito ativada, a gente vai dificultar o processo, né? Então, realmente deixar fluir. Alguma pergunta? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Todos bem? Então, tá bom. Então, posso encerrar? Então, vamos lá, gente. Vamos fechar os olhos, respirar fundo.
agradecendo pela oportunidade de estar aqui com vocês, agradecendo pelo aprendizado, e agradecendo, sempre agradecendo a oportunidade de aprender. Eu costumo sempre dizer que esse aprendizado, né, que a neuroplasticidade, ela acontece o tempo inteiro na nossa vida, o tempo todo, e isso traz para a gente uma possibilidade, né, de mudar aquilo que a gente acha que não está sendo bom, que a gente precisa melhorar. É possível mudar, é possível melhorar, é possível fazer novas conexões, é possível fazer diferente, né, ser uma pessoa melhor. Então, quero agradecer a oportunidade do aprendizado. Eu aprendo tanto quanto todo mundo que está aqui e pedir que nossos mentores possam nos abençoar nessa noite de hoje, trazendo um sono reparador, né? Reparador dos nossos corpos, da nossa mente, do nosso cérebro, dos nossos pensamentos, para que a gente possa ter, na manhã seguinte, um dia abençoado, todos os dias da nossa vida. E assim eu peço permissão para encerrar a fala de hoje, com muita paz, muito amor, muita alegria em nossos corações. Que assim seja.